Chegando para vocês agora a aula número 2, que nós vamos estudar o esquema em bloco desse boombox. O que é um esquema em bloco? É um esquema na qual cada circuito eletrônico é responsável por um bloco e os blocos são interligados para você ter uma ideia do funcionamento global do aparelho. Então ele vai mostrar como é que os circuitos se comunicam, como eles são interligados, como é que eles se conversam. E assim você tem uma ideia geral do funcionamento do aparelho. É o que nós vamos fazer aqui nessa aula com a leitura desse esquema em bloco. E esse fabricante, ele colocou cores nos blocos para indicar aqueles que pertencem aos mesmos grupos, ou seja, executam mais ou menos as mesmas funções. Como esse daqui e esses dois, esse aqui e esses de cor verde, esses de cor roxa ou lilás. Então, esses blocos que têm as mesmas cores fazem funções semelhantes. Agora, aqui a gente tem um bloco amarelo de cor diferente, que esse aqui é o da bateria, tá? Então a gente vai estudar agora o esquema em blocos para ter uma visão geral do funcionamento do aparelho. Talvez essa aula seja um pouquinho mais longa, mas ela é necessária e depois a gente vai explicar para vocês como funciona cada circuito individualmente. Aí vai ficar mais fácil, tá? Por enquanto é só uma ideia geral. O principal componente do aparelho é esse módulo. É um módulo Bluetooth que nós chamamos de processador Bluetooth ou processador BT. O que ele faz? Ele utiliza uma antena para se comunicar com outros equipamentos via sinal de Bluetooth, que é um sinal de radiofrequência, na faixa de 2.4 GHz. Tá? Então, com essa antena, o processador pode se comunicar com iPhones, com smartphones, com outros equipamentos que podem reproduzir música nessa caixa boombox. Tá? Então, além da comunicação via antena, via sinal de Bluetooth com outros equipamentos, ele também tem um microfone interno, que depois eu explico para que serve. A entrada auxiliar vai nele, que ele vai transformar o sinal analógico em digital da entrada auxiliar. Ele vai ligado na porta USB 3.0 para atualização do software. Vai ligado em algumas teclas. E na saída dele, pessoal, a gente tem áudio digital, que é essa linha aqui I2S. Num aparelho de som digital, a linha I2S é a passagem do sinal de áudio digital. Na verdade, não é uma linha só, são várias linhas. É o áudio e mais os clocks necessários para o sinal funcionar, ser decodificado e tudo mais. Tá? Então aqui a gente tem a saída do áudio digital, que vai para esse circuito integrado, que é um processador de áudio. Na saída dele, a gente tem dois áudios analógicos, canal direito e canal esquerdo, para o woofer, que é aquele alto-falante maior, o alto-falante de graves e médios. Então, os dois sinais woofer, do canal esquerdo e direito, vão para os dois amplificadores classe D. Cada amplificador vai transformar esse áudio analógico em PWM, em onda quadrada, que vão chavear os MOSFETs de potência. Depois, esse PWM já com potência vai ser convertido em analógico novamente, e vai para o woofer, vai produzir som no woofer. Tá? Então essas duas linhas de saída do processador de áudio servem para funcionar o alto-falante woofer. Tá? Agora, para o tweeter, sai o sinal digital do processador, ó, a linha I2S, vai passar por esse conversor digital analógico e na saída dele a gente vai ter os dois áudios para o tweeter. Cada áudio vai para o seu SEI de saída. O do canal esquerdo, o do canal direito. O SEI de saída é a mesma coisa. Ele vai converter o áudio em PWM, vai aumentar a potência desse PWM, converter em analógico e aplicar nos tweeters. Então percebam que o áudio do woofer já sai analógico desse CI, passa pelo SEI de potência, e o áudio do tweeter sai digital desse CI, é convertido em analógico por esse daqui, e aí sim, eles vão para o SEI de potência e daí para os tweeters. Tem alguns detalhes interessantes em relação à saída classe D. Primeiro detalhe que eu acabei de explicar, o sinal analógico se transforma em PWM, chaveia os MOSFETs de potência, e aí o sinal de PWM com boa potência vai ser convertido em analógico e vai fazer funcionar os alto-falantes. Tá? A saída classe D tem essa vantagem porque assim ela consegue produzir mais potência com menor consumo de energia, tá bom? Muito bem, então esse é o primeiro detalhe em relação à saída de áudio. O segundo detalhe,
A saída de áudio tem algumas proteções. Ela tem aqui esse AMP SDZ, que estou mostrando aqui na setinha, e tem também o mute, que não é bem uma proteção. O mute é um comando que vai desligar o amplificador. E o amplificador SDZ vai desligar todo o circuito. Então o AMP mute vai mutar o amplificador, né? Vai deixar o amplificador mudo para ele não amplificar. E o AMP SDZ vai desligar o amplificador, é o shutdown. Tá? Então é um segundo detalhe sobre um amplificador de potência. O terceiro detalhe bem interessante é que cada amplificador cuida de um canal, tanto do woofer quanto do tweeter, tanto do alto-falante de graves quanto do alto-falante de agudos. De modo que, se eu tiver um aparelho desse sem som num dos canais, por exemplo, nesse canal aqui, ó, não tem som nem no woofer nem no tweeter, mas nesse tem. Se nesse aqui tem som, significa que tanto esse integrado quanto esse estão bons, estão funcionando. Quem não está funcionando é esse amplificador aqui de cima, tá? Porque ele é responsável tanto pelo woofer quanto pelo tweeter. Se não funciona nenhum dos dois, o problema vai estar relacionado aqui. Agora, se eu não tiver som nos woofers, dos dois canais, mas no tweeter tem, significa que os amplificadores de potência estão funcionando. Esse CI está funcionando porque ele é responsável só pelo tweeter. Ele é um conversor digital analógico só para o tweeter. E a falta do woofer é nesse CI aqui que você vai procurar o defeito, porque o áudio analógico para o woofer sai dele, tá? Se for o contrário, se é o tweeter que não tem som, esse CI tá bom, esses dois estão bons e a pesquisa vai ser aqui, ó, porque esse CI é o responsável pelo tweeter, pelo áudio analógico do tweeter. Beleza? Muito bem. Isso é uma observação importante. A outra observação que nós temos nas saídas de áudio é aqui, ó, duas potências máximas diferentes, 30 e 20 watts. O que significa isso? Quando o aparelho está ligado na rede elétrica, você tem uma fonte externa que vai entrar aqui. Esse circuito aqui, pessoal, ele é um circuito de carga da bateria e alimentação com a fonte externa. Depois eu vou explicar melhor esse circuito. Mas ó, a bateria entra aqui, aliás, a fonte externa entra aqui, passa por esse diodo e vai alimentar a saída de áudio com 20 volts. Então, na fonte externa, ou seja, na rede elétrica, esse aparelho pode produzir até 30 watts de som em cada saída. 30 watts para o canal esquerdo e 30 watts para o canal direito. Beleza? Agora, quando não tem a rede elétrica, não tem a rede. A gente tem a tensão da bateria, que é 7,4. A tensão da bateria vai passar por um conversor step-up, é um conversor DC-DC que aumenta a tensão. Ele vai aumentar a tensão de 7,4 para 17 volts. E a tensão de 17 volts vai ser chaveada por esse transistor, por um MOSFET aqui, e vai alimentar o 6 de saída, 17 volts. Com 17 volts, ele vai produzir menos potência máxima, 20 watts. Tá? Então, em resumo, com a fonte externa, o 6 de saída é alimentado com 20 volts e ele pode produzir até 30 watts de potência. Com a bateria vai ter a tensão aumentada para 17 volts. Cada 6 de saída funciona com 17 volts. E aí nós vamos ter a potência máxima de 20 watts. Legal? Com a rede, 20 volts, 30 watts. Com a bateria, 17 volts, 20 watts. Legal? Muito bem. Bom, voltando aqui, ó, já que falamos na entrada de rede ou na entrada da fonte externa, aqui a gente tem um conversor DC-DC step down. Esse daqui diminui a tensão. Quando tem a fonte externa, esse circuito aqui tem duas finalidades. A primeira finalidade é a carga da bateria. E a segunda finalidade é alimentar esses conversores aqui, ó. Tá? Esses conversores DC-DC e esses reguladores. Agora, quando nós não temos a fonte externa, esse circuito aqui, obviamente, não vai ter serventia, porque não tem a tensão na entrada dele. Porém, a bateria vai assumir o comando de alimentar o aparelho. No caso, quando você vai alimentar o aparelho pela bateria, não tem a fonte externa, a bateria vai entrar em ação. Ela vai alimentar o circuito booster aqui, ó, que é o conversor DC-DC step-up, aquele que aumenta a tensão, e para 17 volts, essa tensão vai ser chaveada e vai alimentar o 6 de saída de áudio. Só que tem um detalhe interessante. Com a finalidade de economia de bateria, né, ou economia de energia quando está na bateria, a gente tem um CI lógico aqui, ó,
Esse CI lógico, ele não é um microprocessador, ele é um CI que tem portas lógicas, tem flip-flops, tem registradores de deslocamento, ou seja, ele tem vários CIs lógicos dentro dele, ele tem muitas funções lógicas internas. E uma dessas funções lógicas internas, o que vai fazer? Observem que, lembra que esse circuito integrado e esse fornecem um sinal de áudio para o woofer e para o tweeter? Pois é. Parte desse sinal de áudio que vai para o woofer e para o tweeter vão passar por esses amplificadores operacionais que tem aqui, ó, são vários operacionais, e eles vão transformar o sinal de áudio que vem desse CI e desse numa tensão contínua. E essa tensão contínua vai para esse integrado. E esse integrado, então, vai liberar um comando para acionar o conversor DC-DC para a gente ter os 17 volts que vão alimentar a saída de áudio. E aí a gente vai ter som aqui com a bateria. Porém, na bateria, se não tiver som na entrada, ou seja, não tiver nenhum sinal de áudio, nem pelo Bluetooth, nem pelo conector externo, por nada, se não tiver áudio nenhum, a tensão gerada por esse circuito aqui vai fazer com que esse circuito lógico mantenha esse conversor desligado. E a gente não vai ter alimentação para vocês de saída de áudio. Olha que legal, então quer dizer que é só quando vem áudio aqui, quando tem áudio, eu vou ter uma tensão suficiente para ativar esse CI lógico, e esse CI lógico então vai ligar o conversor, que vai gerar os 17 volts para alimentar a saída de áudio com bateria, tá? Esse CI lógico, ele é controlado pelo processador de Bluetooth, tá? Ó, tá vendo aqui, ele tem o Power Off Ready, né? Se der alguma coisa errada com o circuito, ou dependendo da função que você executa, ou se você for desligar o aparelho, o processador de BT vai oferecer o Power Off Ready para esse CI desligar o conversor, tá? Então a função desse circuito integrado basicamente é desligar ou ligar o conversor para a bateria, o conversor que vai alimentar a saída de áudio sempre com a bateria. Na rede elétrica não precisa, porque na rede elétrica a tensão vai direto para o CI de saída de áudio. Legal? Muito bem. Então bem legal, bem bacana. Inclusive a tecla Power On e Off vai nele também, ó. Aqui, ó, pode desligar ele também, através da tecla On e Off. Legal? Muito bem. O que mais? Nós temos aqui, pessoal, quando está na bateria, ela vai alimentar esse conversor aqui, que vai fornecer 5 volts para os dois CIs que gerenciam a porta USB de carga de outros aparelhos. Vai fornecer a tensão desse CI, que é 5 volts, vai para um LDO, um Low Dropout, é um regulador linear, que vai fornecer 3,3 volts. E a tensão da bateria também vai para um regulador de standby, 3,3 volts standby, a tensão de standby, que vai alimentar esse circuito integrado e esse aqui também, tá? Muito bom. E esse aqui, como eu falei para vocês, é o circuito de carga da bateria e fornece a tensão quando tem a rede elétrica, a fonte externa conectada, ele carrega a bateria e fornece a tensão para alimentar o resto do equipamento. Tá bom, pessoal? Muito bem. Então aqui a gente tem um panorama geral do funcionamento do circuito integrado. Então, ó, ficou faltando esses dois aqui, né? Não falei desses dois. Esses dois CIs aqui, eles são expansores, entradas e saídas. E ó, na verdade eles são pinos adicionais para o processador BT. O processador BT, ele não tem muitos pinos para comandar todas as funções desse equipamento. Então ele terceiriza algumas dessas funções para esses dois aqui, ó. Ele se comunica com esses dois CIs via data e clock, via sinal de data e clock. Aqui, ó, BT e 2C, tá vendo? O processador de BT, ele se comunica com o processador de áudio e se comunica com esses dois CIs aqui via linha de dados e clock, tá? Então ele terceiriza algumas funções. Então tem algumas funções que são feitas por esses CIs a mando do processador BT. Eles são dois escravos desse CI aqui. Legal?
Então esse aí não pode fazer tudo, então ele terceiriza algumas funções para esses dois expansores I/O. Por que que o fabricante fez isso e não usou um processador maior? Porque ele percebeu que se usasse um processador muito grande, primeiro que ocupar bastante espaço na placa, e segundo, seria muito mais caro do que usar um processador menor e dois expansores que são CIs muito baratos. Beleza? Então é assim que funciona esses dois CIs. Muito bem. Então a partir da próxima aula, pessoal, a gente vai começar a estudar com detalhes esses circuitos. Por hora, nós temos uma novidade aqui para vocês, que nesse esquema elétrico que vocês recebem no curso, se você clicar em cada bloco desse, você vai achar o circuito correspondente. Por exemplo, o processador de BT. Ele está aqui, ó. Clica de volta. O processador de áudio para o woofer, analógico para o woofer e digital para o tweeter. Esse aqui, ó. Esse. O conversor digital analógico para o tweeter. Esse aqui. Os operacionais que vão gerar tensão para o CI lógico ligar e desligar o conversor DC-DC. Os circuitos estão aqui, ó. O CIs de saída de áudio. Aqui tem um. E aqui tem outro. Aqui a gente tem esses CIs aqui, ó. Tá vendo? Então, cada CI desse que você clica, você vai para o circuito correspondente. Os expansores estão aqui, ó. Tá? Então, tá bem fácil, a bateria tá aqui, o conector da bateria. Então, eu deixei bem simplificado para você clicar em cada um desses blocos e achar até a porta USB. Ó. Você clicar, você vai encontrar ela. Tá bom? Então, a partir da próxima aula, a gente vai começar a estudar cada um desses circuitos com seus detalhes. Mas aqui, a gente tem uma ideia completa do funcionamento do circuito. Em resumo do resumo, o processador Bluetooth fornece o áudio analógico para esse, o áudio digital para esse, ele converte analógico para o woofer, manda o áudio digital para esse aqui, converte em analógico para o tweeter. Esses CIs aqui, eles pegam o áudio analógico do woofer do tweeter, acionam o CI lógico que ativa o conversor DC-DC com a bateria para produzir 17 volts para a saída de áudio. Quando tem a fonte externa, a alimentação da saída de áudio é com 20 volts, da maior potência. A bateria alimenta esse conversor aqui, que vai gerar 5 volts para os gerenciadores das portas USB de carga, vai alimentar esse regulador de 3,3, a bateria alimenta o regulador do standby de 3,3 volts, esse circuito aqui é o carregador da bateria e também alimenta os estágios quando tem a fonte externa, o processador Bluetooth, que eu falei para vocês, que se comunica via radiofrequência com outros aparelhos, tem um microfone nele, entrada auxiliar, algumas teclas, atualização de software e ele terceiriza algumas funções para esses expansores I/O, tá? Entradas e saída. E aqui, como eu falei para vocês, é a bateria de 7,4, tá? Tenha em mente, pessoal, que esse aparelho ele só reproduz músicas através de Bluetooth ou então através da conexão de outro aparelho via entrada auxiliar. Então, a partir da próxima aula, como eu falei, vamos ver os circuitos individualmente.